Somos da mesma família humana. Mas cada um tem um narizinho de um jeito, o olhinho, o corpo, e a maneira de pensar, de ser no mundo é diferente. Então não é que somos todos iguais, somos semelhantes, da mesma espécie. Fácil de reconhecer no outro coisas que eu reconheço em mim, mas não somos iguais. E quando uma pessoa responde ao mundo de uma maneira diferente da minha, cabe a mim tentar entender, e não lutar e brigar, e querer impor a minha vontade, mas compreender o que é isso. Uma das coisas que eu mais apreciei no meu professor, que é um monge japonês chamado Yogo Suigan Roshi, é que quando uma pessoa tinha um pensamento muito diferente, diverso daquele que ele tinha, ele parava. Primeiro ele podia questionar um pouco, chegava um determinado momento, ele parava e dizia: que interessante, esta maneira de pensar também existe, é humana. Interessante, e pronto, parou. Porque a gente quer ganhar briga, quer ganhar discussão, quer dizer, o meu ponto de vista é melhor do que o seu, eu estou vendo. Não. Nós humanos temos inúmeras maneiras de ver a realidade. Que bonito. São maneiras diferentes. E nós vamos poder fazer opções do que é aquilo que eu quero para a minha vida. Então eu vou escolher certos princípios e propósitos com os quais eu dirijo a minha existência, o meu olhar e a minha até capacidade de percepção. Não é? Não tem uma porção de gente fazendo malvadezas por aí? A gente escolheu não fazer malvadeza, não é verdade? Vocês não vieram aqui? Vocês podiam estar vendo filmes pornográficos, podiam estar matando alguém agora, estar pensando em crimes, projetando. Vocês não estão fazendo nada disso. Você viu como vocês são pessoas? Oi, aqui sou eu, Elizabeth Silva. Eu escolhi esse vídeo do início porque é mais ou menos a forma que eu penso. A vida são feitas de escolhas. Nem sempre acertamos nas nossas escolhas, mas sempre se buscar fazê-las tentando acertar. E foi justamente por querer e por tentando acertar que eu escolhi Marcelo Alho para o Senado e a Tatiane Carvalho para deputada federal. Baseado no trabalho feito até aqui, que eu vou apresentar a vocês, Marcelo Alho, que no próximo vídeo vou apresentar a Tatiane Carvalho. Aproveitando, eu gostaria de descrever o primeiro slide, no minuto 51, era uma foto minha do Marcelo Alho e da Tatiane. E agora, nos instantes gestantes, está o Marcelo Alho beijando sua filha, Maria, que também tem uma doença rara. E agora eu vou deixar para vocês uma entrevista feita por Marcelo Alho para que vocês conheçam um pouquinho desse deputado. Se você for mineiro, vote consciente, vote pensando no bem-estar de todos. Obrigada. Ele é jornalista, foi vereador, está no segundo mandato de deputado federal, tem apenas 35 anos. Foi relator do Auxílio Emergencial e do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados. E é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Pessoas com Doenças Raras. É pré-candidato ao Senado na chapa do governador Romeu Zema, de quem é líder de governo também na Câmara Federal. O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o deputado e presidente do Partido Progressistas em Minas, Marcelo Aro. Deputado, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo, muito obrigada pela entrevista. Edilene, eu que agradeço aí esse espaço que você está abrindo, sempre uma alegria estar falando com você e com a Rádio Itatiaia. Eu que digo isso, deputado, a gente tem a tradição de começar o Abrindo o Jogo com o entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse sobre a entrada do senhor na política até esse momento em que o senhor é pré-candidato ao Senado na chapa do atual governador de Minas Gerais. Bom, Edilene, eu comecei na política desde quando eu me entendo por gente. Eu sempre gostei de política, apesar de ninguém da minha família ter me levado para a política, eu não tinha nenhum parente político, mas eu sempre gostei, desde a política estudantil. Lembro quando ainda estudava no colégio, era representante de turma, depois grêmio estudantil. Quando fiz minha faculdade de jornalismo, eu fui presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo e Publicidade, depois presidente do DCE da minha faculdade. Depois eu fiz o direito,
né, curso de Direito, também me formei, sou advogado, também fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Então, assim, eu sempre atuei nessa pauta política, sempre fui envolvido com a Igreja Católica, então eu participava da minha paróquia, né, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, coordenei grupo de jovens, depois coordenei a RENSP, que era a região episcopal, que tinha várias paróquias e eu ajudava os grupos de jovens, sempre ajudando em ações sociais, asilo, creche. Então, eu sempre tive envolvido em questões sociais e também em projetos políticos não partidários, né, mas projetos de ações sociais. E aí, em 2012, as pessoas, todo mundo falava assim, pô, você tinha que ser vereador, você tinha que se candidatar. E aí eu filiei a um partido político, na época no PHS, Partido Humanista da Solidariedade, que não existe mais, me candidatei a vereador quando eu tinha 24 anos. Todo mundo falava que eu não ia ganhar a eleição, que eu seria burro de carga, né? Que é aquele candidato que coloca voto para outro ganhar. Todo mundo falava, esse menino aí não tem 2.000 votos. E eu precisava de 5.000 votos para ganhar a eleição na época. Mas quando abriram as urnas, Edilene, eu tive 9.412 votos para vereador, fui eleito vereador mais jovem de Belo Horizonte, com 24 anos, e o quinto mais votado da cidade de Belo Horizonte, entre 1.500 candidatos. E ali começou, de fato, a minha carreira política mandatária. Depois de 2 anos, em 2014, eu me candidatei a deputado federal, fui eleito com 87.000 votos, e depois reeleito deputado federal em 2018, com 107.000 votos. Então, essa é a minha trajetória política, eu já tenho mandato, tem 10 anos, apesar da pouca idade, mas já tenho 10 anos de mandato e de vida pública. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, um sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, incardinales bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, um país de batom, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela pensa em casamento. Eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até sei, nem canta na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo amor. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Então, eu, Elizabeth Silva, finalizo esse vídeo depois de mostrar os trabalhos feitos no Marcelário ao longo desse ano, como está à frente a PL da enfermagem, a incentivo da Lia Braille, a carta de repúdio por palavras de ministro da Habitação, né? Falando que eu estou junto com Marcelo Aros, 111 para senador, e Tatiana Carvalho para deputada federal
19 e 25.